Santos. Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã, Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Jovem Pan. 7h03. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Você vai ter comentários de 3 componentes do melhor time de comentaristas de todo o Litoral Paulista: o empresário André Ursini, os advogados Camila Amorim e Ronaldo Serápicos. Você, ouvinte, faz parte desse time também. Você manda informação e opinião por mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. Você acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet www.jovempansantos.com.br, pelo aplicativo Jovem Pan Santos, fácil de instalar no celular, pelo YouTube, pelo Facebook. Você acompanha imagens do Jornal da Manhã Litoral Paulista exatamente com esse nome. Vamos começar conversando com o empresário André Ursini. Na área da economia, André, a principal notícia da semana foi a debandada no Ministério da Economia e a posterior defesa enfática do vice Hamilton Mourão, do presidente Jair Bolsonaro, do teto de gastos. Bom dia. Bom dia, nossos ouvintes do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Bom dia, Paulo Schiffer, Paulo Andrade, meus colegas comentaristas Camila Amorim e Ronaldo Serápicos. Então, Paulo, parece que estávamos adivinhando, né? Semana passada ainda fizemos um comentário sobre a gestão do Paulo Guedes, ter tratado os projetos de governo muito superficial, não tá levando a fundo essas discussões, né? O Salim era uma pessoa muito importante, porque é uma pessoa que tem uma credibilidade no mercado muito grande, então, quer dizer, era uma peça importante no governo, né? E saiu dando declarações de que é um animal da iniciativa privada, de que ele prefere sair do governo do que mudar a sua filosofia de gestão, ou seja, não conseguir fazer os seus projetos andar adiante, né? Então, é uma perda muito grande. O governo Bolsonaro tem que consertar isso o mais rápido possível, porque um dos poucos ministros que eram pilares de sustentação do governo Bolsonaro, que restaram, ainda é Paulo Guedes e ministro Tarcísio da infraestrutura, né? Então, o presidente tem que rapidamente corrigir esses cargos aí no governo, essas secretarias com essas perdas aí, para poder ter sustentação, principalmente na área econômica, para que o Brasil volte a ter uma estabilidade, porque isso gera um pouco de desconfiança por parte do mercado financeiro, né? Com relação ao teto de gastos, o governo, Paulo, vem dizendo que os gastos com a pandemia superaram, e ele declarou como um estado de guerra, então poderia ter sido feito esses gastos, mas a gente sabe que o governo não gastou todo esse dinheiro que ele reservou para fazer o controle da pandemia. Ele acabou gastando mais do que 55% dessa verba. Então, o que o governo vem tentando fazer é justificar esse gasto para poder não comprometer a conta no teto, para poder sobrar dinheiro para fazer investimentos. O que eu acho que hoje, agora, no atual momento que nós estamos, ainda vivendo esse caso de pandemia, de problema de saúde pública, o governo agora, nesse momento, para esse ano de 2020, ainda não pode pensar em aumentar, ou seja, ou deixar de gastar esse dinheiro com a saúde pública, ou deixar de ter essa reserva, porque a gente ainda vive uma questão um pouco de instabilidade com relação ao controle da doença ou não. A gente vem mantendo um platô que não é favorável, né? Porque o ideal é que a gente fosse tendo esse platô decrescendo, né? Que a gente tivesse essa barriga positiva voltando à normalidade, voltando ao índice quase de zero, mas isso custa muito dinheiro para manter. Então, o ideal era que o governo ainda reservasse, aguardasse aí até outubro, novembro, para ver como a população, quanto à contaminação, o controle da doença se comporta, para daí sim querer mexer para não ultrapassar o teto de gastos, para querer mexer nesse recurso que é limitado e que ele vive dizendo que esse dinheiro foi para a área da saúde e não foi para a área do governo, com a manutenção de salários, com investimentos. Então, é um ponto de colocação que eu acredito que tanto a Câmara como o Senado não vai concordar, mesmo
com o parecer do tribunal. Logicamente, nós estamos em um ano que temos eleição, os municipais agora em novembro, então a gente sabe que todas essas coligações políticas interferem em decisões do presidente da República, porque a base que sustenta deputados e senadores são vereadores e prefeitos das 5.655 cidades do Brasil, né? Por outro lado, ontem à noite o Datafolha divulgou uma avaliação junto aos eleitores do presidente Jair Bolsonaro e ele teve o melhor índice desde o começo do mandato. É uma oscilação para cima de poucos pontos, mas é uma oscilação. Ótimo, bom, 37%, regular, 27% e ruim, péssimo, 34%. Quer dizer, ele está mais aprovado que desaprovado, apesar das dificuldades que enfrenta nesse momento, inclusive no ministério mais importante, o Ministério da Economia. Ele vem mantendo aí, a gente analisar friamente aqui, com alguns pontos a mais ou a menos, você tem um terço, mas desfavorável 34%, quer dizer, é pouco perto, se a gente levar em consideração o ano traumático que foi esse ano de 2020, né? A gente também tem que analisar isso, né, Paulo? Nós tivemos um ano atípico, né? Um ano que todos os países sofreram. Você vê que os Estados Unidos, Donald Trump vai provavelmente perder a sua reeleição por conta desse ano que aconteceu, de tudo que aconteceu, um ano traumático, um ano muito difícil de conseguir fazer a gestão como presidente da República. E o presidente Bolsonaro vem conseguindo, com as suas ações, manter a sua popularidade aí perante o seu eleitorado, perante a população brasileira. Eu acho até mais em razão que ele vem mantendo dos erros dos governadores. Por quê? Os governadores erraram muito no começo da pandemia. O presidente se manteve um pouco afastado, sempre colocou o ministro da Saúde como uma figura que seria o principal controlador da pandemia, então ele se manteve afastado, disse que era uma gripezinha e tal. O que ele fez com isso? Ele conseguiu abrir uma discussão muito grande, e aí a população vem sentindo durante esses meses aí que a pandemia matou 100 e poucas mil pessoas, mas que o número de recuperados são mais 2 milhões. Então, quer dizer, ele vem conseguindo administrar isso, que é uma coisa que ele faz muito bem, né, Paulo? Ele consegue fazer, com algumas falas, ele consegue criar alguns factóides de discussão que a população acaba tendo isso como imagem do presidente e acaba tendo esses números aí que mostra que o seu governo vem sendo feito de uma forma regular, de uma forma com aceitação popular. Agora, eu acredito que o presidente, o ano que vem, terá um ano melhor, porque se tivermos até o final do ano aí realmente a confirmação da vacina, tivemos aí uma retomada econômica, eu acho que o Brasil tem tudo para sair na frente nessa retomada econômica, desde que, volto a insistir, o ministro Paulo Guedes vem tratando de uma forma muito superficial alguns projetos do governo que precisam ser aprovados ou precisam ser inicialmente discutidos para que o ano que vem isso já esteja em pauta e a gente consiga acelerar um crescimento econômico brasileiro que vai ser muito favorável. Então, eu acredito que esses números do presidente hoje, para a atual circunstância, pelo ano que nós passamos, são excelentes. Agora, acredito que o ano que vem ele deve ter uma recuperação melhor em razão da economia. Você vê os altos índices de desemprego, a quantidade de empresas que ainda devem até novembro passar por esse sufoco. Você vê os próprios comerciantes do Vale do Ribeira, aqui na nossa região, desesperados, que não tem a reabertura do comércio. Então, quer dizer, vivemos ainda um momento de crise, momento muito complicado de saúde e de economia. E o presidente mantendo esses índices aí de aprovação como regular e médio é excelente para quem está no meio de uma crise tão grande que é essa da história da nossa nação, né? Para terminar, André, você se assustou com aquela notícia de que o frango da Aurora chegou na China? Foi encontrado coronavírus nele na China? Não se sabe até agora se na embalagem ou no próprio alimento? Paulo, isso tem que ser analisado com muito cuidado, né? É uma notícia que o governo de Shenzhen soltou no mercado, mas às vezes eles soltam essa notícia sem pensar nas consequências, né? Não tem comprovações de que mesmo que tivesse contaminado, há transmissão através de alimentos. Segundo ponto, tem que ver se foi no manuseio do transporte, no manuseio de quando chegou lá na China, quer dizer, então, quer dizer, eu acho que isso tem que ser analisado agora mais do que nunca, né? Tem que ser porque a unidade da Aurora lá de Santa Catarina ficou sob suspeita, então, quer dizer, o mercado mundial acende uma luz amarela para essa consequência que pode vir
a trazer para o mercado brasileiro péssimo, né? A gente já tem aí todos esses países que compram no Brasil vão começar a ter restrições quanto a isso. Eu acho que o governo brasileiro tem que agir firmemente para que seja esclarecido isso, para que seja que a nação, que todo o mundo comercial que faz relações comerciais com o Brasil tenha consciência de que se isso realmente saiu da unidade de Santa Catarina, que seja apurado, interditado e refeito as normas que é manipulado os alimentos, que é preparado essa exportação, ou que se esclareça que foi no transporte, ou foi até mesmo lá, né? Que a gente sabe que quando chega no porto, depois disso tem uma série de processos, vai para o entreposto, depois do entreposto vai para um outro frigorífico. Então, quer dizer, teve uma série de manuseios aí que você não pode superficialmente, sem uma investigação mais profunda, determinar, é o frango que saiu de Santa Catarina, da Aurora, que está com coronavírus. Quer dizer, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu, particularmente, sei como esses frigoríficos brasileiros trabalham, já acompanhei, já visitei alguns aqui no sul do Brasil, eu sei do controle rígido que eles têm de qualidade, mas não é impossível, pode acontecer através de um funcionário que esteja contaminado, embora todos passem por um processo de esterilização, usam os equipamentos de segurança que a empresa exige. Então, quer dizer, essas empresas hoje, elas têm um sistema de controle por câmeras, que elas veem o que o funcionário está operando, de que forma. Então, quer dizer, eu acho muito difícil ter saído do Brasil. Mas agora, já que o governo de Shenzhen anunciou isso, botou o nome de uma empresa brasileira na boca do mercado, eu acho que cabe ao governo brasileiro exigir que seja levantado a fundo, que seja principalmente apurado, para que essa empresa e o mercado brasileiro de frangos, de suínos e de bovinos não venham a sofrer uma sanção de outros países aí que pode acontecer pela frente. É muito difícil que o coronavírus encontrado supostamente pelos chineses tenha procedência do Brasil, porque o transporte demora 45 dias, ele não teria como sobreviver 45 dias na embalagem ou no alimento. Agora, para o consumidor comum, como nós, o cozimento a mais do que 60 graus Celsius mata o vírus, então não há nenhum caso documentado também de contaminação por alimento. Mas bem cozido, bem frito, não tem jeito dele passar o coronavírus para o consumidor. Isso exige um alerta à população, né? Porque senão daqui a pouco as pessoas vão sair por aí deixando de comprar frango ou carne suína em razão de um anúncio talvez irresponsável feito por uma região da China, no sul da China ali, que é Shenzhen, que eu também conheço muito bem lá, já estive algumas vezes lá no porto de Shenzhen. 7h16, mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan nesta sexta-feira, André Orsini? Continuar cuidando dos índices, para ver se a gente baixa esses índices aí de contaminação de Covid, né, Paulo? Mantendo sempre sexta-feira a gente fala, manter a higiene pessoal, não descuidar da máscara. Eu tenho visto na rua, eu acho até que tem aumentado a quantidade de pessoas que não estão utilizando máscara. Eu ando bastante, então eu vejo que tenho visto muitas pessoas caminhando na rua sem máscara, então é importante ter a consciência de que ainda não superamos esse caso da barreira do coronavírus. A única vacina que temos atualmente é o uso da máscara, então que as pessoas mantenham a higiene, mantenham o distanciamento, tenham responsabilidade com o uso da máscara, né, que isso é muito importante para a gente vencer isso que a gente vem passando aí esse ano. Essa foi a participação do empresário André Orsini, comentarista do Jornal da Manhã Litoral Paulista nas sextas-feiras. André, obrigado pela participação e uma boa sexta-feira para você. Obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A Mega Sena acumulou ontem as dezenas 06, 09, 34, 37, 38 e 45. Nenhum apostador acertou. Para o prêmio de amanhã, sábado, acumula para 27 milhões de reais. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Então fique de olho na água. Tome banhos rápidos, feche a torneira na hora de escovar os dentes e acesse sabesp.com.br para mais dicas de economia. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Sabesp.
Água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo. BMW Today. Aproveite condições muito especiais para comprar o seu BMW. Toda linha com entrada flexível, parcelamento em 24 vezes, mais parcela final no plano Sign and Go e supervalorização do seu seminovo. Visite um concessionário e feche negócio agora. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Sete horas e 18 minutos, sexta-feira é o dia do quadro de vinho, a dica de vinho do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Daqui a pouquinho o Marcos Souza, o sommelier Marcos Souza, vai fazer essa dica. O Internacional bateu o Santos 2-0 ontem. O Internacional dominou praticamente o jogo todo, mas teve uma decisão muito polêmica, anulação de um gol do Caio Jorge, atacante do Santos, que empataria o jogo no segundo tempo. A diretoria do Santos está brava com o árbitro que nem consultou o monitor. O Santos se sente prejudicado, depois tomou o segundo gol. O Vasco ganhou de 2-0 do Sport. O São Paulo ganhou de 1-0 do Fortaleza, do ídolo São Paulino Rogério Ceni. E ontem, pela Champions League, o Red Bull Leipzig da Alemanha eliminou o Atlético de Madrid. Nós já temos então 2 classificados, o Paris Saint-Germain do Neymar e do Mbappé, dos brasileiros Marquinhos, Thiago Silva, para a semifinal, e o Red Bull Leipzig da Alemanha. Hoje tem o jogo do Bayern e do Barcelona do Messi, e amanhã a última semifinal, que envolve o Lyon e o Manchester City do Guardiola. Uma super semana de futebol da Champions League, com os 4 jogos das semifinais. Nós vamos conversar agora com a comentarista das sextas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, Camila Amorim. Camila, o ministro da Educação esteve ontem em São Vicente. Ele veio inaugurar a Escola Municipal Newton, com N, de navio, Ribeiro. O nome dele é Milton, com M, Ribeiro. O pai dele, Newton Ribeiro, deu nome à escola. No Japuí, a escola fica em São Vicente. E ele disse que apoia mais verbas para o Fundeb, esse projeto, que já está aprovado no Congresso, né? A participação federal no Fundeb em 2021 passa a 12%, e depois vai até 23% numa escala crescente em 2026. Bom dia, Camila. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Paulo, tem que apoiar, né? Porque está apoiando a educação. E o que nós mais precisamos nesse momento é educação. A base de tudo, a base da população, a base do cidadão é a educação. Então, faz bem apoiar, porque sem educação nós não somos nada. A gente tanto está falando da educação por causa do Covid, de usar máscara, de usar tudo. Não estamos falando só da educação da escola. A escola ajuda a educação. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando de um reforço também da escola. E na escola ela tem a consciência desse tipo de educação. O Milton Ribeiro, o ministro da Educação, ele é daqui da Baixada Santista, ele é pastor evangélico. Ele declarou ontem em São Vicente que apoia, mas a verba não depende muito do apoio dele, né? A lei vai determinar que ele aplique 12% da verba total do Fundeb, deve ser federal, os 12% do fundo já no ano que vem. É uma participação bem maior do que a que vinha até 2020 e chega a 23% em 2026. Agora, tem muita gente que deve ter levado um susto ontem, porque o ex-vereador de Guarujá, Givaldo do Açougue, ele foi condenado a 22 anos de prisão por concussão. Concussão é vantagem indevida de funcionário público devido ao cargo. Ele foi condenado pela prática de rachadinha, ou seja, de se apropriar
de uma parte do salário dos assessores que ele nomeava. Isso no mandato entre 2013 e 2016. Transitou em julgado, segundo os representantes do Ministério Público, o ex-vereador deve ir mesmo para a prisão. Agora, a prática de rachadinha tem muita gente que faz e tem muita gente bastante conhecida, como o senador Flávio Bolsonaro, que está com essa acusação. Deve ter sido um susto para esse pessoal a condenação do Givaldo do Açougue em Guarujá. Um susto, um bom susto, né, Paulo, para perceber que a coisa não fica impune e que pode acontecer com eles também. Porque o que a gente está vendo agora, até agora, é que fala, comprova que foi feito e não acontece nada com ninguém. Fica discutindo quem que vai julgar, quem que não vai julgar, se tem fórum privilegiado, se não tem fórum privilegiado. E o exemplo que aconteceu agora no Guarujá é de que a coisa acontece, transita em julgado e realmente vai para a cadeia. Nada mais é do que isso, vai para a cadeia. Então, o Guarujá dando um excelente exemplo para os bolsonaros verem como que fica. Todo mundo conhece casos de rachadinha, já ouviu falar, tal vereador faz rachadinha, tal deputado faz rachadinha, tal Que é uma senador vergonha, né, faz Paulo? rachadinha. É um caso super conhecido, é uma vergonha realmente. Aí o político diz que usa que era para financiar a campanha, fala internamente, né, que não tem como reconhecer isso publicamente. Agora, condenação como essa, quando acontece, é um susto para todo mundo. 22 anos de prisão pela rachadinha para o Givaldo do Açougue é um exemplo para que de agora em diante os políticos parem com essa prática indecente, essa roubalheira de fazer a rachadinha. Agora, tem uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar que afeta todos nós brasileiros nesse momento. Essa decisão, todos os brasileiros que são usuários de planos de saúde, ela obriga os planos de saúde, a operadora, a incluir o teste sorológico de Covid-19, o teste para coronavírus. Ele passa a ser obrigatório, o plano de saúde tem que fornecer o teste para o paciente, para o cliente, a partir do 8º dia de sintomas, Camila. Isso, Paulo. Eu acho uma excelente decisão, porque é um exame necessário, ninguém está fazendo, ou melhor, tem gente que faz à toa, mas a maioria das pessoas não está fazendo à toa. As pessoas estão precisando desse exame. Nesse momento é muito importante fazer o exame do Covid quando você tem os sintomas, justamente para você saber o melhor tratamento, o isolamento social e tudo que a gente tem falado. Então, o plano de saúde tem sim que cobrir. A gente estava sendo coberto por conta de uma liminar que depois caiu. Então agora está resolvido, o plano de saúde vai cobrir. Porque é um exame caro, Paulo. Eu tive que fazer o exame, eu paguei R$350. É um exame caro. E muitos advogados estavam orientando a você entrar na justiça para que você tenha esse retorno desse valor. Ou seja, estava judicializando tudo. Aí a nossa justiça fica totalmente assoberbada, como se ela já não tivesse muito processo. Você coloca mais processo em cima dela. Agora não, resolveu. O plano de saúde vai cobrir e ponto. Agora, é necessário uma portaria, é necessário uma decisão da ANS por conta de que o coronavírus, a Covid-19, é uma doença nova. Então, ela não está prevista no contrato do usuário com o plano de saúde, né? Isso, ela não está nos rolos dos procedimentos que os planos de saúde têm. Igual muitos procedimentos novos que são utilizados para várias outras doenças não estão. Então, a ANS faz esse tipo de decisão em relação a tratamentos novos. Então, a gente já, a partir de hoje, o usuário do plano de saúde, depois do 8º dia de sintomas de Covid, ele tem direito ao exame no plano de saúde dele e, como você disse, é um exame caro.
A Receita Federal apreendeu mais de 80 toneladas de produtos falsificados no Porto de Santos. São 4 containers. Para variar, vem da China e o destino era Montevidéu, não ia ficar por aqui. Nos últimos dias, foi feita uma apreensão de 22 toneladas, outra de 21 toneladas. Tonelada é 1.000 quilos, é muita coisa, porque são produtos leves, baterias, tênis, óculos, né? E nessa terça-feira foram 4 contêineres, mais de 80 toneladas. E tudo com marca famosa, Camila Amorim. Imagina, Paulo, sendo leve, é muita coisa. E eu fico imaginando, Paulo, se aprendeu isso, o quanto será que não passou? Deve ser um absurdo. A gente precisa ter uma fiscalização maior. Existe a fiscalização, mas eu acho que ela ainda é muito pequena perto do que deveria ser. Porque é igual a questão da droga. Se passa, o que é apreendido é muito pequeno perto do que passa. Então, assim, parabéns pela apreensão, mas é necessário uma fiscalização muito maior e mostra mais uma vez que é uma força, precisa de uma força internacional, porque não era para ficar no Brasil, nós somos só um meio de passagem, porque o nosso porto aqui é o maior que existe aqui na região, aqui na América Latina. Então, é entrada que vem para tudo aqui. Mais alguma observação importante para o ouvinte da Jovem Pan nesta sexta-feira? Ainda que tomem muito cuidado, que nós não acabou o Covid, que não é para sair por qualquer motivo, que não é para ir para barzinho, não é para ir para balada, não é para se descuidar. A coisa ainda está muito feia. Realmente, uso de máscaras, sanitização das mãos com álcool gel ou com água e sabonete, evitar passar a mão no olho, na boca ou no nariz, que são portas de entrada para o coronavírus no corpo, evitar aglomeração social, praticar o distanciamento social e usar sempre a máscara que protege você e protege o outro de você. É isso, né, Camila? Exatamente. Vamos nos cuidar, que por enquanto é a única vacina que existe. Enquanto a gente espera a vacina russa, a vacina chinesa, a vacina de Oxford, a vacina chinesa é que o Instituto Butantan de São Paulo participa, a vacina de Oxford é que o Instituto Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro participa. 7h30, essa foi a participação da Camila Amorim, comentarista de sexta-feira aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Camila, obrigado pela participação e uma ótima sexta-feira para você. Para todos nós, bom dia. Tem um ouvinte reclamando aqui que ele acha que devia mudar o nome do jornal para Anti-Bolsonaro. Ele diz assim, tem que mudar o nome do programa para Anti-Bolsonaro. Só falam dele, esquecem do Dória, etc. Bom dia. Deixa eu ver o nome do ouvinte aqui. É um ouvinte de Guarujá. Manda o que você quer que a gente fala mal do Dória, que a gente fala. E de quem mais? Pode mandar dos prefeitos, também do Walter Suma de Guarujá também. Pode mandar que a gente fala. Se tiver que falar mal, a gente fala mal de todo mundo. Do Bolsonaro a gente falou que a aprovação dele aumentou aí pelo Datafolha, né? 7h31. 7h31. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Então fique de olho na água. Tome banhos rápidos, feche a torneira na hora de escovar os dentes e acesse sabesp.com.br para mais dicas de economia. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Sabesp. Água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo. A Nissan quer assumir um compromisso para ajudar você a seguir em frente. É o Compromisso Nissan. Além da qualidade e tecnologia japonesa, queremos oferecer tranquilidade e segurança na compra do seu Nissan 0 km. Aproveite toda a linha com as 12 primeiras parcelas pagas pela Nissan. E a primeira revisão é grátis. Nissan Iremoc, em Santos, Guarujá e Praia Grande. Quem testa, compra Nissan. No trânsito, dê sentido à vida. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
7 horas e 33 minutos, nós lemos a participação de um ouvinte que reclamou aqui que no jornal fala-se muito mal do Bolsonaro, que é o ouvinte de Guarujá. E o ouvinte Odair, também de Guarujá, mandou assim: bom dia, Paulo, equipe ouvintes. De que governo a comentarista está falando? Este governo está desmontando a educação, a pesquisa, em especial no ensino superior, pública. O Brasil, que tem universidades referência no mundo, a intenção é sucatear, ora privatizar os cursos de pós-graduação em mestrado e doutorado, vão sofrer um grande impacto. Outra coisa egocêntrica é superar a horizontalidade egocêntrica e dogmática da concepção de educação com toda a complexidade que a constitui. Entender que a educação formal é a expressão hegemônica de um processo que antecede isso no campo da superestrutura que define a estrutura, não precisa muito, pode começar lendo Paulo Freire. Foi um professor que mandou Odair Dias Filho, assistente social, colunista do portal de notícias ISN de Guarujá e ouvinte, sempre ouvinte aqui do Jornal da Manhã Litoral Paulista. Sexta-feira é o dia do quadro de vinho, sextou, né? Então é o dia do quadro de vinho do Jornal da Manhã Litoral Paulista. O quadro é apresentado pelo sommelier Marcos Souza. Marcos, bom dia. O que você recomenda para a gente para esse fim de semana? Bom dia, Paulo Schiff. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Camila. Bom dia, André e todos os ouvintes. A dica para esse final de semana é o vinho tinto chileno Luiz Felipe Edwards, Cabernet Sauvignon, safra 2019. Este é um vinho que, apesar de dizer em seu rótulo que é um Cabernet Sauvignon, ele também tem 5% da uva Cabernet Franc e 5% da uva Alicante Bouschet. Mas, mesmo assim, ele é um vinho varietal e pode ter o nome da uva Cabernet Sauvignon destacado em seu rótulo principal, pois, na legislação chilena, basta que 75% do vinho que tenha uma única casta para que seja considerado um varietal. E no caso de Luiz Felipe Edwards, temos 90% de Cabernet Sauvignon. A vinha Luiz Felipe Edwards produz vinhos desde 1976 e atualmente é uma das 5 maiores vinícolas do Chile, além de um produtor mundialmente premiado. Uma vinícola familiar onde o senhor Luiz Felipe ainda está ativamente envolvido, juntamente com 5 de seus filhos e 2 de seus genros. A vinícola possui vinhedos nos principais vales do Chile, como Conchagua, Lleida e Maule, ou seja, vai do litoral até as montanhas, a uma altura de 900 metros ao nível do mar. Esta é a linha clássica de Luiz Felipe Edwards, com passagem de 3 meses por barrica de carvalho francês e americano. Na taça reproduz uma profunda cor rubi, com bordas violáceas. No nariz predominam os aromas de ameixa e morango, mas com leve toque de tabaco, chocolate, café e baunilha, devido à sua passagem em madeira. Na boca, médio corpo, boa acidez, agradáveis taninos e um excelente e prolongado sabor frutado. Paulo? E o preço, Marcos, qual é? Em média ele custa R$50, mas o importante supermercado da nossa cidade está em promoção lá, leve 2, pague 1, então quem comprar 2 vai pagar R$25 em cada garrafa. Então tem uma promoção boa. Nesse final de semana, para o Luiz Felipe Edwards, É aniversário do supermercado, então está tendo promoção. O nome do vinho é o mesmo da vinícola, Mesmo. Luiz Felipe Edwards. E é um Cabernet Sauvignon chileno, tinto, combina com o quê? Harmonização. É bem fácil para esse tipo de Cabernet, um Cabernet jovem. Tábua de frios ou espetinhos caprese vão bem aí como uma entradinha, né? Sobrecoxas de frango assadas também combina bem. Contra filé bovino grelhado, fácil. Pizzas em geral você pode harmonizar. Nhoque ao molho bolonhesa também fica bem, com bastante molho no caso. Costela desossada recheada com farofa também vai muito bem com esse vinho. Olha, o ouvinte Odair, que reclamou do governo Bolsonaro, ele mandou, fala o mercado. Então, excepcionalmente, pode falar o mercado a pedido do nosso ouvinte Odair.
O Pão de Açúcar. Pão de Açúcar tá com promoção. Pode ir lá que tá tranquilo. Em qualquer Pão de Açúcar? Em qualquer Pão de Açúcar. Tá tendo aniversário, alguns rótulos tá tendo promoção e o Luiz Felipe tem essa promoção de leve 2, pague 1. Então, R$25 cada garrafa, levando 2. Falou então, Marcos. Mais alguma observação sobre o Luiz Felipe Eduardi? Esse é um vinho que eu sempre falo para consumir jovem, tá? Então, ele tem um prazo aí de preferência 5 anos, mas eu gosto de consumir até 3. Mas eu também consumi uma outra garrafa de 2015 recentemente e vou te falar que ainda dava mais 2, 3 anos para esse vinho ainda. Obrigado pela participação, então, no quadro de vinho do Jornal da Manhã Litoral Paulista, Marcos Souza, sommelier, e um ótimo final de semana, com muito vinho bom para você. Bons vinhos a todos, Paulo. 7h38. Repita. 22 minutos para as 8 da manhã. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Alguns pets desenvolvem problemas comportamentais que realmente podem deixar os seus tutores aborrecidos. Mas saiba que cães têm a capacidade de aprender e reaprender por toda a sua vida. E a psicologia animal está cada vez mais avançada e pronta para ajudar. Alguns nutracêuticos melhoram as funções cognitivas e podem ser prescritas por seu médico veterinário. E aliado à orientação de um adestrador, podem resolver diversas situações. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão. Fone 3227-5249. BMW Today. Aproveite condições muito especiais para comprar o seu BMW. Toda linha com entrada flexível, parcelamento em 24 vezes, mais parcela final no plano Sign & Go e supervalorização do seu seminovo. Visite um concessionário e feche negócio agora. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h40, sexta-feira é o dia do quadro de cinema também do Jornal da Manhã Litoral Paulista, apresentado pelo advogado, jornalista e cinéfilo Marcelo Pavão. O que você recomenda pra gente para esse final de semana, Marcelo Pavão? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia a todos. Paulo, primeiro eu quero fazer um registro de um protesto. As harmonizações do sommelier são brincadeira. Eu tô morrendo de fome agora. Depois dessas costelinhas, frango assado, nhoque, não dá. Começou com a tábua de frios, Paulo, não dá. É verdade, para acompanhar o varietal, né? Não dá, Paulo, é complicado. Paulo, eu trouxe agora para os nossos ouvintes, primeiro que hoje nós temos uma encomenda, né, que a nossa ouvinte Mari, semana passada, ela pediu para que a gente falasse sobre uma série e eu trouxe também uma dica de uma estreia. Então, a série que a nossa ouvinte Mari pediu para fazer o comentário é Travelers. É uma série que está na Netflix, é uma série que foi produzida de 2016 até o início do ano passado, são 3 temporadas. Ela é estrelada pelo ator, assim, o destaque do elenco é o ator Eric McCormick, que é conhecido do grande público por fazer o Will da série Will and Grace. Ele era o advogado, né, do Will and Grace. E é uma série muito legal, Paulo Travelers. A nossa ouvinte, ela pediu uma série que é muito legal, ela é inovadora, é uma série que mistura policial, suspense, ação e ficção científica. Qual que é o enredo, Paulo, da série? É mais ou menos assim. O mundo caminhou para quase a destruição total, num futuro distante, e lá nesse futuro distante, pouco antes da destruição total, uma inteligência artificial, que depois é denominada diretor, descobre uma forma de se voltar ao passado para se tentar consertar as porcarias que estão sendo feitas atualmente. E aí como é que essa volta do futuro acontece, essa viagem? É descoberta uma forma da pessoa, do agente lá do futuro, entrar no corpo
de uma pessoa e aí seguir a vida dela. Mas qual que é o detalhe? Essa pessoa que vai ser substituída, ela tem que ter muito bem registrada por qualquer tipo de meio, mas tem que ser muito bem registrada exatamente o dia, o mês e o ano que ela vai morrer, na hora, tudo certinho, muito bem, porque no exato momento que a pessoa iria morrer, ela é substituída e o novo agente, né, do futuro vai seguir o seu caminho. Nesse caso, Paulo, o que acontece? As pessoas já têm vários agentes e a história se passa nessa seguinte história. Os agentes estão tentando consertar as burradas, mas as pessoas aqui estão achando que estão sendo invadidas. Então, essa é a premissa, eu só estou dando o cafezinho de entrada para 3 temporadas muito legais. A primeira temporada é muito boa, a segunda cai um pouquinho, mas é muito boa também, e a terceira retoma com tudo. Aí o pessoal pergunta, mas por que foi cancelada? Ela não foi cancelada por falta de telespectador, ela não foi cancelada por falta de dinheiro, nada. Ela simplesmente parou de ser produzida a partir do início do ano que vem. O que não significa que a série não será retomada. Há rumores de que poderia haver o início de uma nova história a partir de uma 4ª temporada, que toda a história teria ocorrido nas 3 primeiras e agora haveria uma outra. Mas ainda é rumor, não há ainda previsão, mas pode acontecer. Então, a notícia boa, Paulo, é que quem assistir as 3 temporadas de Travelers não vai se arrepender de chegar na terceira e falar, putz, acabaram com a temporada e eu não sei o que vai acontecer. Não, a história, ela vai ter essa história das 3 temporadas, ela se completa até a terceira e depois abre portas para uma outra temporada, uma outra história. Então, não haverá decepção quem acompanhar a série Travelers, que foi uma indicação da ouvinte Mari. A dica de hoje é também a estreia no streaming da Netflix do filme Power, que é uma outra visão dessa questão de superpoderes e de viagem, não viagem, mas superpoderes e uma coisa meio ficção científica, que é o filme Power, que é estrelado pelo Jamie Foxx, que ganhou o Oscar por Ray Charles, fazendo Ray Charles, fez o Django Livre, fez também o vilão, o Eletro do Homem-Aranha. E o curioso, Paulo, é que nesse filme Power, ele não é baseado em HQ, é uma história original do mesmo roteirista que está escrevendo o próximo Batman. Então, assim, é um escritor que vai explodir aí o roteirista, porque é uma história original que traz, além do Jamie Foxx, o Joseph Gordon-Levitt, que também trabalhou no Batman, e também tem uma participação do brasileiro Rodrigo Santoro. E qual que é a história? Em algum momento aí em Nova Orleans, descobriram uma pílula que dá superpoderes a quem toma. Então a pessoa pode ficar com pele à prova de balas, pode ficar invisível, pode ter algum poder, algum superpoder. Só que só se descobre qual é o superpoder depois de tomar a pílula. Então é aquela história que nem a gente teve no Matrix, né? A pílula branca, a azul ou a vermelha. Mas você escolhe. E nessa pílula do Power, você só vai saber o que vai acontecer depois de tomar, então pode ter alguns problemas. E aí o Jamie Foxx se junta a mais 2 companheiros de luta para combaterem o crime, os excessos e toda a coisa ruim. Então, assim, é muito legal, Paulo, tanto o Travelers, que é uma série muito bem produzida, como essa estreia de hoje, né, sexta-feira, a estreia mundial pela Netflix, do filme Power, estrelado pelo Jamie Foxx, Paulo. Então, a dica que a Mari, nosso ouvinte, pediu para você analisar, a série Travelers da Netflix,
e o filme Power com o Jamie Foxx, que foi excelente naquele Django Livre, pelo menos, e também fez o Electro do Homem-Aranha. Pavão, obrigado pelas dicas e que você acompanhe bons filmes com o vinho recomendado aqui pelo Marcos, o Luiz Felipe Eduardi. Com certeza, eu tô indo lá pegar a promoção já. E as harmonizações. Traz um pra mim, viu, Pavão? A harmonização é que me mata, Paulo. 7h48, essa foi a dica de cinema de todas as sextas-feiras aqui no Jornal da Manhã, apresentado pelo cinéfilo Marcelo Pavão. Pavão, obrigado pelas dicas e um ótimo final de semana para você. Para todos nós, abração, tchau, tchau. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Nesta sexta, sábado e domingo, eu disse sexta, sábado e domingo, tem a grande inauguração da Vila dos Carros. O novo e diferente shopping de automóveis que é para você comprar seu carro muito bem comprado, vender seu carro muito bem vendido ou trocar seu carro muito bem trocado. E para que pagar mais caro por aí se as melhores lojas estão aqui? Vila dos Carros, o novo e diferente shopping de automóveis que fica aqui no 238 do Canal 3 em Santos, mas é para toda a região. 238 do Canal 3 em Santos, esquina com Glicério, estacionamento grátis no local. Vila dos Carros é você caminhando, livre pra frente. Se beber, não dirija. Mas se não beber, dirija. Para a Vila dos Carros. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h49, 11 minutos para as 8 da manhã. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista e você participa mandando mensagem de texto WhatsApp para o 997880966. Repita. 997880966. O ouvinte Emerson de Boa Vista, em São Vicente, ele mandou assim: bom dia, Paulo, sexta-feira, dia dos melhores comentaristas, nosso Santos está dando medo mesmo, Emerson, você tem razão. O engenheiro Edson também, nosso ouvinte, preocupado com o Santos, que perdeu do Inter ontem em Porto Alegre por 2-0. O ouvinte Beto Zaidan, do Sistema Costa Norte, da TV Cultura Litoral, ele mandou assim, para sentir, que comentarista do Jornal da Manhã nas terças-feiras, ele mandou, para sentir o cheiro desse vinho, é só ir na feira. Cheiro de 300 frutas, cigarro, tabaco, né, e chocolate, é só ir na feira que sente o cheiro desse vinho. O Marcos falou em baunilha, não foi? O Paulo Andrade, baunilha, ameixa e morango, tabaco, café, realmente tem o vinho você tem que ter bastante sensibilidade para sentir esse cheiro. Eu confesso que não consigo. Você consegue, Paulo Andrade? Eu também não, ainda não tô nessa pegada do Marcos. O Marcos é especialista, ele é sommelier, né? Eu preciso desenvolver o olfato. Nós vamos conversar agora com o Ronaldo Serápicos, comentarista das sextas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Ronaldo, você ficou surpreendido com a descoberta desse esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado na Baixada Santista? A polícia e o Ministério Público investigam uma empresa que organiza eventos para a Prefeitura de São Vicente. Bom dia. Bom dia, Paulo Schiff, Paulo Andrade. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan Santos. Bom dia ao ouvinte Emerson aí que está com medo do Santos. Eu também estou com medo, viu, Emerson? Eu também estou. A coisa não tá boa esse ano, não. É um ano complicado. Mas, enfim, essa história da lavagem de dinheiro, Paulo, ela hoje, no momento que nós atravessamos em termos tecnológicos, onde o dinheiro ele tem rastreamento, né? Você consegue saber onde o dinheiro está o tempo todo, graças à informatização, à globalização do sistema bancário mundial. Ele passou a ser fundamental no combate ao crime, não só ao tráfico de drogas, que é o caso desta lavagem de dinheiro que foi descoberta agora, mas em relação a todos os tipos de crime. O crime praticado pelo político, a corrupção, as organizações criminosas, os crimes ligados aí até ao setor privado, por exemplo, coisas como aconteceram na CBF, por exemplo, lá de recebimento de propina para colocar a Copa do Mundo aqui, colocar a Copa da UEFA ali. Então, todos esses
todos esses crimes, o que eles têm em comum é a necessidade de você esquentar o dinheiro, de você justificar a origem desse dinheiro para as suas autoridades tributárias locais. Então, hoje é fundamental para um projeto de inteligência investigativa que você tenha equipamentos adequados para fazer o acompanhamento de onde vai o dinheiro, de onde veio, como ele está sendo utilizado e a observação de atividades suspeitas, que é o caso dessa daí que está acontecendo aí em São Vicente, ligada aí ao tráfico de drogas. São atividades suspeitas, né? Atividades que teoricamente não deveriam dar tanto lucro e estão dando lucro demais. No caso dessa de São Vicente aí é um empresário ligado a eventos, então chamou a atenção o fato dos eventos estarem tendo um retorno tão expressivo quanto outros no mesmo ramo não conseguem ter o mesmo resultado, e acabou levantando aí que é uma operação sofisticada. Você vê, são vários tipos de atividades diferentes, tem restaurantes, tem comércio, enfim. A lavagem de dinheiro hoje é uma necessidade do crime organizado. Está na hora do Brasil desenvolver uma espécie de polícia específica de acompanhamento a movimentações financeiras suspeitas, né? Já temos o COAF hoje, que é um órgão de fiscalização, mas está na hora da polícia ter também o seu órgão de acompanhamento, que é para você poder chegar mais fácil na investigação e na apuração desses crimes, né? Você podia acabar com vários, por exemplo, o crime organizado do tráfico de drogas seria muito prejudicado se não conseguir movimentar o seu dinheiro. Vai ter que começar a enterrar dinheiro no fundo do quintal, e isso realmente desmonta qualquer operação de grande porte. Realmente você tem razão, o rastreamento do dinheiro é fundamental e é possível graças à informatização da circulação do dinheiro, informatização em geral de todas as nossas atividades. Nessa linha também foi detectado que 680 mil servidores públicos se cadastraram indevidamente para o auxílio emergencial. É muita gente. É mais do que uma cidade de Santos inteira, 680 mil servidores públicos, mas eles foram rastreados e eles podem se dar mal, não é, Ronaldo? É uma vergonha tão grande, Paulo, dá até nojo de comentar essas notícias. Nós tivemos gente do Exército, gente do setor público, políticos, né? Vereador que foi preso aí, que pediu auxílio. É o fim da picada, é uma falta de civismo, uma falta de decência absurda das pessoas que sabem que esse auxílio era exclusivamente para aqueles que precisavam. Muita gente precisava. Durante essa pandemia de Covid, teve gente que correu risco sério, risco de passar fome, risco de não conseguir sobreviver. Então, um canalha desse que recebe salário, se cadastrar para receber um auxílio indevido, mostra que o ser humano, de vez em quando, decepciona de forma lamentável, né, Paulo? Não é uma fortuna, o cara não ficou rico, não é uma grande vantagem. Você suja a sua integridade por uma mixaria, por uma porcaria. Porque o cara que recebe salário é insignificante. Para uma pessoa vulnerável é muito dinheiro. Quantas pessoas mais nós poderíamos ter ajudado se não fosse esse bando de gente indecente, né? Então é triste ter que comentar uma coisa dessa. Eu espero que o sistema tenha forças para buscar todo mundo, não só fazer devolver, mas esse pessoal tem que responder pelo crime que cometeu. Isso é um tipo de estelionato. Exatamente. Não fosse só falta de civismo, é também crime. Todos eles têm que ser processados. A má notícia é que 680 mil se inscreveram indevidamente. A boa notícia é que eles foram rastreados e surpreendidos nessa inscrição indevida. E também... Muita gente recebeu, viu, Paulo? Muita gente recebeu. Agora, precisa devolver e precisa ser punido realmente porque cometeu um crime de estelionato. Agora, Ronaldo, ainda nessa linha de rastreamento, o cerco vai se fechando em relação ao senador Flávio Bolsonaro, né? A coleta de dinheiro está bem explicitada, o pagamento de contas dele, da família dele em dinheiro pelo Fabrício Queiroz também está documentado. A demissão depois do suposto vazamento lá, acusado pelo empresário Paulo Marinho, e a loja de chocolates do Flávio Bolsonaro servia aparentemente para lavagem de dinheiro também. Seria uma fantástica loja de chocolates a do Flávio Bolsonaro, Ronaldo Serápicos?
O indício é o mesmo daquele que nós estávamos comentando agora há pouco. Você tem uma atividade empresarial que começa a dar mais lucro que o normal. Tem alguma coisa errada. Então tem que investigar, tem que aprofundar. E não é difícil. Você sabe que a lavagem de dinheiro é tão importante ser investigada justamente por isso. Ela deixa rastro. É impossível você cometer o crime perfeito em termos de lavagem de dinheiro. Dá para você buscar o esquema todo se você fizer uma boa investigação. Isso não é uma coisa de hoje. Há muitos anos atrás, a gente sempre brinca com essa notícia de que o Al Capone nunca foi condenado pelos crimes de assassinato que cometeu, e nos Estados Unidos a Receita pegou ele por sonegação tributária, porque ele não conseguia esquentar o dinheiro que ele ganhava, não lavava o dinheiro e sonegava impostos. Então é uma coisa antiga, isso é uma coisa dos anos 30 lá nos Estados Unidos. Desde esta época que rastrear o dinheiro é a melhor forma de você achar o criminoso. Agora, para mim está muito claro aí, Paulo, que aconteceu alguma coisa no gabinete do senador, quando ainda era deputado, que houve a rachadinha e que não é nenhuma surpresa, porque nós sabemos que, lamentavelmente, o político faz isso com uma frequência absurda. Se for fazer um levantamento sério na Assembleia Legislativa de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros estados, vocês vão descobrir que é muito mais que metade dos deputados que fazem isso. Então, esse é um mal crônico que a gente tem que, inclusive, pensar como acabar com isso. De repente, acabar com os assessores, já que o deputado insiste em ser ladrão, é acabar com a assessoria. Quer ser deputado, não tem mais assessor, é uma forma de resolver o problema da rachadinha. Acaba com a rachadinha. A questão agora é o que vai ser feito, né, do senador Bolsonaro. Porque tudo caminha no sentido de que houve a rachadinha. E se ele tinha conhecimento, participação, isso tem que ser melhor apurado, qual que é a culpabilidade dele efetiva. Mas o fato é o que a justiça vai fazer com isso tudo. Se vai ser rápido, se vai ser devagar, se isso afeta ou não o governo. Aparentemente não está afetando o governo. Eu até acho bom que não afete mesmo, porque um governo forte é do interesse do Brasil inteiro. Você vê que o presidente Bolsonaro apresentou bons índices aí, ou índices melhores de aprovação do que tinha anteriormente. E o curioso, Paulo, é que alguns analistas estão acreditando o aumento da popularidade do presidente justamente ao caso Queiroz, porque desde que o Queiroz foi preso a primeira vez, agora ele está voltando à cadeia, né, por decisão do ministro Félix Fischer. Ele e a mulher, né? Ele e a mulher voltam, que era um absurdo, né? A primeira decisão foi contrária a todas as outras, né? O STJ mandou todo mundo ficar preso, só o Queiroz que saiu, né? Uma coisa daquelas estranhas também. Mas, enfim, alguns analistas dizem que depois desse episódio da prisão do Queiroz, o presidente ficou mais dócil, mais cuidadoso, passou a tratar melhor os aliados, passou a dar declarações menos estapafúrdias e que isso ajudou a sua popularidade. Isso é curioso, né? Se for verdade isso. Mas você sabe, eu acho que não. Eu acho que a popularidade do presidente, ela decorre de alguns dos seus acertos. O principal deles é exatamente o auxílio emergencial. Quando ele decidiu manter o auxílio para a população mais carente e começar a fiscalizar esses aí que estão recebendo indevidamente, isso pegou muito bem, a população gostou e a popularidade dele subiu. Já tinha acontecido isso em outros governos. O Bolsa Família criou a grande popularidade do Lula, a gente sabe disso. Mas eu não posso condenar um sistema só porque aquele sistema gera popularidade para a pessoa que o desenvolveu. Então, eu não vou condenar o Bolsa Família só porque o Lula se beneficiou disso, da mesma forma que não posso culpar o auxílio emergencial porque o Bolsonaro se beneficiou teoricamente disso. Ele fez a coisa certa, tem o direito de ter a sua popularidade melhorada em razão disso. Agora, é que as pesquisas também, Paulo, elas são apresentadas de uma forma que deixa no ar a explicação, né? O que significa um aumento de popularidade? Significa que as pessoas gostaram daquilo que está acontecendo, né? Mas eles garantem a reeleição do presidente? Não garante a reeleição do presidente. Eu estou falando de um momento atual, tem muita coisa para acontecer daqui até lá. E isso depende principalmente da concorrência, né? Quem é que vai disputar uma eleição com o Bolsonaro? Eu tenho a impressão que se fosse hoje, ele não teria adversários. Mas daqui a 2 anos a gente ainda não sabe o que pode acontecer. De qualquer forma, eu tenho essa preocupação. Toda vez que a imprensa divulga, né, no começo do governo, que o presidente tinha uma aprovação muito baixa e agora que a aprovação dele melhorou, normalmente isso é jogo de manchete, não tem muito fundamento
os fatos do dia a dia, não causa um impacto muito importante para o dia a dia da política. Ronaldo Serápicos, nós estamos chegando ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, então usa máscara, sanitiza as mãos com sabonete e álcool gel, evita aglomeração, pratica o distanciamento social, tá certo? Tudo, e usa máscara principalmente. Tá chegando a vacina aí, pelo jeito, né? Falta pouco, tem que aguentar mais um pouco, torcer para que as pessoas não abusem agora nesse finalzinho, mas eu acho que nós estamos saindo dessa, viu, Paulo? Se Deus quiser, a economia já reage em vários locais, em vários lugares do planeta. A gente tem, evidentemente, estados que apresentaram recaída, cidades com recaída, que é normal também. Quando você abre a atividade, é impossível você reabrir as atividades presenciais e não imaginar que você vai ter algum aumento. Então não tem motivo para desespero. O importante é a gente continuar focados aí. O uso de máscara, como você falou, é muito importante. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas é sim. E continuar tendo todo o cuidado. Quem puder manter o distanciamento, mantenha, porque nós estamos em breve saindo dessa sim. E para terminar, como comentarista express, bem rapidinho, você ficou surpreendido com o acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos? Os palestinos ficaram bravos, acharam que foi traição. Agora parece que o inimigo comum aí é o Irã, não é? O Paulo, também, para mim foi uma surpresa, porque normalmente o Oriente Médio não se mete em eleições dos Estados Unidos. Esse acordo descaradamente tem a ver com a corrida eleitoral norte-americana. Provavelmente... É um trunfo do Trump, né? É o único, né? Hoje é o único trunfo do Trump, vai usar eleitoralmente, e por isso que normalmente os acordos ali, eles esperam as eleições acontecerem, porque é uma guerra que dura 200 anos, não vai ser mais um pouquinho aí, mais um ano ou dois, que muda alguma coisa. Então, nitidamente, israelenses e árabes aí estão achando que Trump é bom para eles lá, principalmente os israelenses, né? Eles acham que o Trump é bom, e talvez uma eleição democrata possa beneficiar palestinos. Então fizeram esse adiantamento. Para mim, uma surpresa porque eles não costumam se meter, como eu falei, na política interna americana, que é um bicho meio difícil de você conter. Mas mostra realmente que a política internacional ela tem aí um tom maquiavélico muito mais acentuado do que se imagina. Os americanos reclamam muito que russos, né, que o governo russo possa ter interferido nas eleições americanas, e agora nós estamos vendo aí China, Israel, países árabes também dando uma colherada nas eleições americanas. A política internacional vai se globalizando e se transformando também numa espécie aí de rede internacional de intrigas, né? A teoria da conspiração ganhando um aspecto global, coisa de filme, para depois o Marcelo Pavão comentar aí, né? Antigamente a gente escutava os filmes da Guerra Fria, que eram muito bacanas, dramas interessantes, né? Suspenses interessantes. Isso está acontecendo na vida real agora também. Essa foi a participação do comentarista das sextas-feiras, Ronaldo Serápicos, no Jornal da Manhã Litoral Paulista. Ronaldo, obrigado pela participação e um ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana a você, a todos os ouvintes da Jovem Pan Santos. 8h06, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta sexta-feira, que teve comentários do Ronaldo Serápicos, da Camila Amorim e do empresário André Orsini. Teve o quadro de vinho apresentado pelo sommelier Marcos Souza e o quadro de cinema apresentado pelo cinéfilo Marcelo Pavão. Teve o Paulo Andrade operando a mesa de áudio e participando, e teve principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até segunda-feira, nesse mesmo horário das 7 da manhã, e um ótimo final de semana para você que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista, Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. As notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. A previsão para Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e região nesta sexta-feira, dia 14.